Olá pessoal, vamos aí dar início à nossa aula de fertilizantes nitrogenados. Vamos falar um pouco aí sobre produção, características e manejo da adubação com nitrogênio, tá? Esse é o sumário da nossa aula, né? Vamos falar um pouco do consumo mundial de fertilizantes, a produção de fertilizantes nitrogenados, os processos de perdas, né, de nitrogênio no sistema, que é algo muito importante para entender um pouco a dinâmica desse nutriente. E por fim, vamos falar do manejo de adubação, que talvez seja a parte mais importante aí da aula, tá? E vamos finalizar com as conclusões. Primeiro, pessoal, em termos de por que é importante a gente ter uma aula somente sobre nitrogênio, né? Porque ao longo dos anos, esse gráfico mostra aí a expansão do consumo de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos ao longo dos anos. E o que a gente observa? Que os fertilizantes nitrogenados eles tiveram um crescimento muito acima dos fosfatados e potássicos e hoje representam cerca de 60% do consumo mundial de fertilizante. Então, o nitrogênio representa 60% da quantidade total de nutrientes consumidos no mundo, muito maior do que fertilizantes fosfatados e potássicos, tá? Demonstrando a importância da gente entender bem o manejo de adubos nitrogenados. Esse gráfico ele já mostra o consumo. Quais são as regiões do mundo que mais consomem fertilizantes nitrogenados? E a gente observa que a Ásia tem uma participação muito grande mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar China e Índia, elas representam mais quase metade do consumo mundial de fertilizantes nitrogenados, tá? Em segundo lugar, vem a Europa e quase junto aí com a América do Norte, né, Estados Unidos, né, consumindo uma grande parcela aí de fertilizantes nitrogenados. E depois a gente observa ali a América do Sul, onde está o Brasil, né, obviamente, com um consumo que tem crescido significativamente, mas é muito pequeno ainda comparado ao restante do mundo. Então, o que a gente observa? Se hoje nós estamos vendo algum problema aí com o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, causando aí poluição, contaminação de ar e da água, certamente esse problema está acontecendo mais na Ásia, né? Na China, na Índia, países asiáticos, que consomem uma enormidade aí de fertilizantes nitrogenados. O Brasil ainda consome muito pouco fertilizante nitrogenado comparado aos demais países. E esse gráfico também, ele também representa a parte de produção de fertilizante nitrogenado. A Ásia tem o maior número de fábricas, de plantas produtoras de fertilizantes nitrogenados estão na Ásia, depois na Europa e depois na América do Norte. Está crescendo muito no Oriente Médio, algumas plantas de produção de nitrogenados, enquanto no Brasil, infelizmente, não está crescendo, não existem novas plantas abrindo de fertilizantes nitrogenados. Pelo contrário, a Petrobras, que era quem detinha aí quatro, na verdade, plantas de produção de nitrogenados no Brasil, até 2019 eles produziam fertilizantes nitrogenados na Fafem, que é em Sergipe e na Bahia, em Vitória, no Espírito Santo, e também no Paraná. Infelizmente, a Petrobras, eles definiram, né, o mercado de atuação deles vai focar em produção de petróleo, então eles estão saindo do setor de fertilizantes. Ou seja, o Brasil antes tinha quatro plantas produtoras de adubos nitrogenados, em 2020 praticamente a Petrobras não tem mais nenhuma, só sobrou uma planta que é aqui em Cubatão, que hoje pertence à Yara. Tá? Antigamente era da Vale, hoje é da Yara. Então o Brasil, infelizmente, a Petrobras fez um desinvestimento na produção de fertilizantes nitrogenados, deixando o Brasil em uma posição muito ruim. O Brasil antes importava 70% dos fertilizantes nitrogenados. A partir de 2020, nós vamos importar aí praticamente 100% dos fertilizantes nitrogenados que são consumidos no país. Tá? Esse é um dado muito triste, né, muito ruim para o Brasil, que é uma potência agrícola e quer se tornar um local aí de grande produção de alimentos do mundo, porém dependendo totalmente da importação de fertilizantes nitrogenados. Tá? Pessoal, algumas características importantes sobre os fertilizantes nitrogenados é o seguinte: o nitrogênio ele é o elemento mais caro por unidade de nutriente. Tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos a preço de hoje, né, uma tonelada de ureia
que é o principal fertilizante nitrogenado, ela custa aí R$ 1.850 por tonelada. Se eu dividir isso pela quantidade de nitrogênio que tem dentro de uma tonelada de ureia, ou seja, a ureia tem 45% de N em uma tonelada, portanto, tem 450 kg de nitrogênio. Se eu dividir 1.850 por 450 kg de N, vai dar um custo unitário de R$ 4,11 por quilo de nitrogênio. Tá? Se eu fizer a mesma conta para o superfosfato triplo, que é um adubo fosfatado, e para o cloreto de potássio, que é um adubo potássico, nós vamos chegar aí em R$ 3,86 por quilo de P2O5 e R$ 2,66 por quilo de K2O. Portanto, na verdade, tanto o N quanto o P2O5 quanto o K2O são elementos caros, mas o nitrogênio ele se destaca, ele é mais caro que os demais, e eu vou explicar depois. O principal motivo é o grande gasto de energia no processo de produção dos fertilizantes nitrogenados. Tá? A matéria-prima basicamente é o ar atmosférico e o gás natural. Tá? Então não tem rocha, não tem minério, nada, mas mesmo assim é um dos mais caros devido ao gasto energético durante o processo de produção. Então o nitrogênio é o mais caro dos nutrientes e além disso, se ele for utilizado de uma forma incorreta, pode causar poluição tanto do ar quanto da água, tá? Poluição do ar através da emissão de amônia ou a emissão de óxido nitroso e poluição da água quando o nitrato atinge corpos da água, que pode causar eutrofização de rios e lagos, tá? Portanto, qual é a conclusão dessa parte da aula? Que o nitrogênio é um insumo, é um elemento que deve ser utilizado da forma mais eficiente possível. Ele é caro e se ele for perdido para o ambiente, ele pode causar problemas ambientais. Então nós temos que saber muito bem manejar fertilizantes nitrogenados para que não cause problemas ambientais. Tá? Bem, a segunda parte da aula, pessoal, produção de fertilizantes nitrogenados. Como são produzidos os fertilizantes nitrogenados? Então vamos começar com um pouco de história primeiro. Bem, a origem do processo de produção de nitrogenados, ela nasceu aí na Alemanha, foi no ano de 1909. Na ocasião, né, estava iniciando, já tinha começado a Primeira Grande Guerra Mundial e, e dois pesquisadores, o Haber e o Bosch, na verdade o Haber era um pesquisador, trabalhava na universidade, um professor, e o Bosch trabalhava numa indústria química, que é a BASF, que existe até hoje. Eles se uniram e conseguiram idealizar a síntese da amônia. Síntese da amônia. E esse processo revolucionou a indústria de fertilizante. Na época, o objetivo não era produzir fertilizante, era para produzir explosivos para a guerra, né, inclusive. Então, não é uma coisa bonita de se contar essa parte da história. Porém, depois que foi descoberta a síntese da amônia e a Primeira Grande Guerra acabou e depois veio a Segunda Guerra Mundial, e depois que ela acabou em 1945, todas essas plantas de adubos nitrogenados, elas se voltaram para a produção de fertilizantes, aí sim para uso agrícola. Então foi ali em 1945, 1946, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, que se iniciou a produção em larga escala de fertilizantes nitrogenados, tá? Então, qual que foi a ideia do Haber, né, na época? Ele sabia, né, já tinha sido descoberto isso, que o ar atmosférico, esse ar aqui que nós estamos respirando, ele possui 78% de nitrogênio, tá? Só que o nitrogênio do ar atmosférico, ele está com uma forma de N2, que é uma forma inerte de nitrogênio, tá? Então, tanto é que o nosso organismo não aproveita, não utiliza esse N2, tá? E aí ele teve essa ideia, como que eu transformo esse N2 em uma forma mais reativa, em uma forma que as plantas conseguem aproveitar esse nitrogênio, tá? Então aí está a composição do ar atmosférico, o ar que nós respiramos tem cerca de 78% de N2, 21% de oxigênio e um pouquinho aí de outros gases. Então a ideia dele foi capturar, pegar esse gás, esse N2, fazer uma reação
com alta temperatura e alta pressão e conseguir quebrar esse N2 e transformar ele em formas mais reativas de nitrogênio, permitindo aí que seja utilizado para produzir fertilizante. Essa foi a grande ideia, a grande sacada do Haber. E vocês não sabem, pessoal, mas a descoberta, o início da produção de fertilizantes nitrogenados possibilitou o quê? Esse aumento grandioso na produção de alimentos. Por quê? Porque antigamente, como que nossos avós, como que o avô de vocês, o bisavô, a bisavó de vocês, conseguiam produzir alimentos? Como que ele conseguia adubar a lavoura, os campos, a produção? Basicamente, era pela utilização de adubos orgânicos. Não tinha fertilizante mineral, né? Então, utilizava-se grandes quantidades de fertilizantes orgânicos para dar conta e aplicava isso na lavoura. A partir do momento que eles podem substituir toneladas de adubo orgânico por alguns quilogramas de fertilizante mineral, se torna muito mais fácil e isso causa uma expansão muito grande na produção de alimentos, tá? Bem, vamos falar um pouquinho do processo Haber-Bosch, que é o processo da síntese da amônia, tá? A síntese da amônia, basicamente, ela é simples. Basicamente, eu misturo aí, eu junto o N2 na forma de nitrogênio, N2, do ar atmosférico, mais hidrogênio, e aí uma reação de alta temperatura, a temperatura chega aí a 400 graus no processo, e pressão chegando aí a 200, 250 atmosfera, eu consigo, e alguns catalisadores aí no meio da reação, eu consigo quebrar essa ligação tripla de nitrogênio, formando o gás amônia, tá? E o gás amônia é o precursor aí de quase de todos os fertilizantes nitrogenados que nós conhecemos. O N2 ele é purificado através do ar atmosférico. Então, uma fábrica de nitrogênio, qual que é a matéria-prima basicamente que ela usa? É o ar atmosférico, ela purifica esse ar atmosférico e utiliza uma fonte de hidrogênio, tá? Que pode ser o gás natural, que é CH4, gás residual, nafta, resíduo asfáltico, são todas fontes de hidrogênio, mas em quase 80% das fábricas de adubo nitrogenado no mundo utilizam gás natural como fonte de hidrogênio. Tá? Então, o gás natural é CH4, faz a quebra desse CH4, o carbono se perde como CO2, eu consigo recuperar o H2. E aí eu coloco no processo e eu fabrico a amônia. Tá? Amônia. Então, aí está a grande sacada do processo de produção de fertilizantes nitrogenados. É a síntese da amônia, que é esse gás NH3. Tá? A partir do NH3, da amônia, são produzidos todos os fertilizantes nitrogenados que nós utilizamos. E aqui eu vou explicar para vocês como são produzidos os principais fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura. Se eu reagir a amônia com oxigênio novamente, eu produzo o ácido nítrico, tá? Que não é um fertilizante, é uma matéria-prima. Se eu pegar ácido nítrico e atacar fosfatos de rocha, rocha fosfatada, eu tenho a rota de produção dos nitrofosfatos, que são adubos que têm tanto nitrogênio quanto fósforo na composição. Se eu misturar também potássio, KCl, eu faço um fertilizante NPK. Essa é a rota de produção dos nitrofosfatos, que ainda não é muito importante no Brasil, mas é bastante importante em outros países do mundo, como Estados Unidos, Rússia e Europa. Tá? São adubos NPK no mesmo grânulo. Se eu pegar ácido nítrico e reagir com a amônia novamente, eu produzo um fertilizante bastante utilizado, que é o nitrato de amônio, NH4NO3, nitrato de amônio. Tá? Se eu pegar ácido nítrico reagir com carbonato de sódio, eu tenho o nitrato de sódio, tá? Que é um fertilizante utilizado mais para fins industriais, não agrícola. A gente não usa isso na agricultura. Tá? Se eu reagir amônia com ácido sulfúrico, é produzido o sulfato de amônio, NH42SO4. Então é um fertilizante nitrogenado que também tem sulfato ou enxofre na sua composição. Então essa é a rota de síntese de sulfato de amônio, que também é um fertilizante bastante importante. Essa é a rota de produção de ureia. Se eu pegar amônia e reagir com gás carbônico, com CO2, eu produzo a ureia, que é uma molécula CONH22. Então a ureia tem nitrogênio numa forma diferente dos outros fertilizantes nitrogenados, na forma amídica, NH2, e tem carbono na sua composição, tá?
Se eu dissolver ou diluir a amônia em água, eu produzo um fertilizante na forma líquida, que é a aquamônia, que não é muito utilizado no Brasil, mas algumas usinas aqui no estado de São Paulo acabam utilizando a aquamônia, que tem 20% de nitrogênio, tá? Na forma líquida. E se eu reagir a amônia com ácido fosfórico, eu produzo dois fertilizantes importantes, o MAP e o DAP, tá? Se eu utilizar mais amônia no processo, eu faço o DAP, que é o diamônio fosfato. Se eu utilizo proporcionalmente menos amônia mais ácido fosfórico, eu faço o MAP, o monoamônio fosfato. Então, o MAP e o DAP, na verdade, são adubos fosfatados, mas como eles também contêm nitrogênio, eu coloquei ele na lista aqui de adubos nitrogenados, tá bom? Vocês já viram isso na aula de fertilizantes fosfatados. De todos esses fertilizantes, quais são os mais importantes, comercialmente falando? O nitrato de amônio, o sulfato de amônio e a ureia, tá? E aqui é um gráfico que mostra, né, a distribuição, a evolução dos principais tipos do consumo de fertilizantes nitrogenados aqui no Brasil, tá? Então, ó, de 2000 a 2016, essa barra verde representa a porcentagem de fertilizante nitrogenado vendido na forma de nitrato de amônio, tá? Então, tem uma participação significativa, mas não está crescendo, não está crescendo muito. Em azul, sulfato de amônio. Sulfato de amônio já representou mais de 20% do total de adubo nitrogenado e hoje ele está estabilizando na casa de 12, 13, 14%. O CAN está crescendo um pouquinho, mas ainda o que é o cálcio ammonium nitrate, que é um outro tipo de fertilizante. E a ureia, ela representa aí mais de 60, chegando até 70% do total de fertilizantes nitrogenados consumidos no Brasil. Portanto, você aí que está assistindo a aula, qual que é o fertilizante que vocês possivelmente vão trabalhar um dia na vida, vão ter que aprender a manejar, vão ter que utilizar nas lavouras aí que vocês vão tomar conta? Muito possivelmente vocês vão trabalhar com ureia, tá? Porque 60 a 70% do nitrogênio no Brasil é ureia, tá? E ele tem uma característica, já vamos falar nisso, uma particularidade muito importante. Então vocês precisam saber muito bem a manejar adubos à base de ureia, porque possivelmente vai ser a fonte predominante de nitrogênio, tanto no Brasil quanto no mundo, é, daqui para frente, tá? E aqui, pessoal, eu vou listar algumas características principais de cada um desses fertilizantes nitrogenados, só para vocês saberem, conhecerem um pouco as características principais. A ureia. A ureia é o adubo que tem a maior concentração de N, 45%. Ela tem o menor custo por unidade de nitrogênio, por quilo de nitrogênio. Com isso, ela tem uma participação crescente no mercado, é por isso que todo mundo usa tanto ureia, porque é a fonte mais barata de nitrogênio por quilo de nitrogênio. Porém, ela tem uma particularidade, que é a perda de amônia por volatilização. Nós já vamos falar disso em sequência. Depois, nós temos o nitrato de amônio, que também é um fertilizante bastante conhecido, tá? Varia de 32 a 33% de nitrogênio. Ele é uma fonte estável, ele não apresenta perdas por volatilização, como a ureia. É uma grande vantagem para ele, tá? Uma grande desvantagem no nitrato de amônio, ele tem um problema muito sério de higroscopicidade, ele tem uma característica de higroscopicidade, ele consegue absorver a umidade do ar muito facilmente. Então é um adubo que eu preciso armazenar ele muito bem, e de preferência não por muito tempo, mesmo assim ele consegue pegar a umidade do ar, e aí em pedra é difícil você manusear ele. Então é um adubo que tem algumas restrições de armazenamento. E terceiro ponto, o nitrato de amônio, pessoal, ele pode ser utilizado como explosivo, tá? Por isso, né, ele pode ser usado por explosivo tanto por uma parte boa, por exemplo, em algumas minas, em pedreiras, ele é usado para explodir, quebrar essas rochas, mas ele é utilizado também em roubo, né, para esses ataques a caixa eletrônico, a banco, que fazem muitas das vezes as bombas são à base de nitrato de amônio. Por isso, ele é controlado pelo exército. E como ele é controlado pelo exército, algumas instruções normativas têm dificultado a compra de nitrato de amônio pelo consumidor final. Isso vai causar uma restrição crescente à venda de nitrato de amônio no mercado. Sulfato de amônio. Eu apresentei no slide, alguns slides atrás, que a rota
de síntese de sulfato de amônio era amônia mais ácido sulfúrico produzindo sulfato de amônio. Porém, a maior parte do sulfato de amônio que vem para o mercado brasileiro não é através da síntese. Ele é um subproduto. Ele é um subproduto de fábricas que produzem caprolactama, que é um material utilizado para produzir tecidos à base de nylon, que vocês devem conhecer, aquele tecido que estica, né? Então, sobra no processo sulfato de amônio, e aí eles vendem esse subproduto para uso agrícola. É, ele é um adubo muito bom. Por quê? Porque além de ele não ter perdas por volatilização, ele tem enxofre na sua composição, que é um elemento extremamente importante também para as plantas. Então, o sulfato de amônio normalmente ele tem de 21% de N e 24% de enxofre. Ele então é um fertilizante que além de nitrogênio também fornece enxofre. Por outro lado, por isso ele é mais caro, por conter enxofre também e uma porcentagem mais baixa de nitrogênio. Tá? Amônia e soluções amoniacais. No Brasil não é muito comum utilizar amônia, não é nada comum na verdade. A utilização direta, injeção de amônia, ela acontece em países de clima temperado, como por exemplo Estados Unidos. Os agricultores os americanos, eles injetam amônia no solo. A amônia tem 83% de nitrogênio, é altamente concentrado, porém é um gás. Eu tenho que trabalhar com amônia, então, quando eu tenho temperatura baixa. Aqui no Brasil, não, a gente não consegue trabalhar com amônia devido à temperatura alta nossa aí na maioria das épocas do ano. E soluções amoniacais são adubo nitrogenado na forma fluida, na forma líquida. No Brasil também não é muito comum. Por quê? Porque precisa de equipamentos especiais para aplicação e envolve risco. É utilizado aqui no estado de São Paulo em algumas usinas, igual eu já comentei, utilizam aquamônia. Tá? Nitrofosfatos tem uma baixa disponibilidade no Brasil, o preço ainda é relativamente alto, mas esse fertilizante tem crescido. Tá? A grande vantagem dos nitrofosfatos que são fertilizantes NPK no mesmo grânulo, então tem uma vantagem logística muito boa de aplicação, né? Tá, todos os nutrientes no mesmo grânulo. E aí alguns exemplos: 16, 16, 16, 19, 4, 19, 2, 28, 8. Tá? E existem outros. Está aumentando a participação desses produtos no Brasil. Tá? E uma particularidade, todos esses fertilizantes são altamente solúveis. Então, para uso em fertirrigação, em hidroponia, é muito fácil trabalhar com adubo nitrogenado, porque todos eles são muito solúveis. Tá? E aí, pessoal, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, nós temos também fertilizantes orgânicos, que são excelentes fontes de nutrientes, porém a sua utilização depende do local onde eles são produzidos. Normalmente tem que estar próximo da fazenda, do local de aplicação, porque o custo de transporte acaba onerando, deixando muito caro o uso de adubos orgânicos. Tá? Alguns exemplos: cama de frango, esterco de galinha, esterco de confinamento, esterco suíno, são adubos orgânicos bastante interessantes. E aí, bastante interessante. E aqui é a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo, em cama de frango, em esterco de galinha poedeira, e existem também outros estercos bovinos e suínos. Então, são produtos que, sim, contêm nitrogênio em concentrações mais baixas. E se vocês estiverem trabalhando perto de local de produção desses fertilizantes orgânicos, vocês devem considerar a possibilidade de usar, de utilizar, de comprar esses materiais para usar na sua lavoura, onde vocês estiverem trabalhando, porque normalmente o preço compensa, tá? Nós vamos falar mais de fertilizante orgânico numa aula específica de adubo orgânico e adubo organomineral, tá? Pessoal, vamos parar agora a primeira parte da aula e vamos retomar em sequência.